Bom, equação do segundo grau é toda equação que tem esse formato geral aqui. Um número multiplicando x² mais outro número multiplicando x mais um número sozinho, que a gente chama de termo independente. Quando não vem nada aqui na frente da letra, a gente considera que é o 1. É a mesma coisa que se tivesse 1. Você, olhando uma equação do segundo grau, só pelo valor de A, dá para você tirar uma informação muito importante. Se o A, o número que tiver aqui, for maior que zero, ou seja, positivo, a concavidade da parábola, que é o gráfico de uma função de segundo grau, é uma parábola. A concavidade vai ser para cima, conchinha para cima. E se o A for negativo, for menor que zero, a concavidade vai ser para baixo, uma conchinha para baixo. Então só de olhar o A, você já sabe se vai ser concavidade para cima ou para baixo. Agora, uma coisa que não é pedida nos exercícios que você me mandou é o seguinte: sabendo que A é positivo, só para ficar uma coisa mais aprofundada, pode acontecer três coisas. Se a gente desenhar o eixo X aqui, pode ser que a parábola não corte o eixo X. Pode ser que ela toque no eixo em um ponto só. E pode ser que ela corte em 2 pontos. O mesmo acontece se a concavidade for para baixo. Colocando o eixo X aqui, pode ser que ela não toque o eixo X, corte em um ponto ou corte em 2 pontos. Quem vai dizer isso para a gente é o delta. Para não tocar, tanto nesse caso como nesse, o delta vai dar negativo. Para tocar em um ponto, o delta tem que dar 0. E para tocar em 2, o delta tem que ser maior que 0. Não foi cobrado nos exercícios, mas isso é muito interessante. O delta é aquela formulinha lá, isso b² menos 4ac. Então, só de saber que é negativo, você já sabe que não vai cortar o eixo x. Só de saber se o A é positivo, por exemplo, se fosse 2x² e qualquer coisa aqui, já sabemos que a concavidade é para cima. Se fosse menos 2x², menos 10x², o A é menor que zero, já sabemos que a concavidade é para baixo. Bom, existem equações completas do segundo grau, que a gente tem um valor de A, um valor de B e um valor de C diferente de zero. Por exemplo, se a gente tem assim, ó, 2x² menos 3x mais 4 igual a zero. Só de olhar essa equação, o A não faz o papel do 2, 2 não é maior que zero, já sabemos que a concavidade é para cima. E ela é completinha, ó, tem valor de A, tem valor de B e tem valor de C. Existem dois casos que são cobrados nos seus exercícios, que é o seguinte: quando um desses termos aqui, ó, não tem termo multiplicando x, ou não tem esse termo aqui que é sozinho, que não tem letra. E são casos bem interessantes porque você não tem que aplicar o Bhaskara para achar as raízes da equação. Lembre-se que raízes é isso aqui, ó, é onde corta o eixo x. Pode não ter nenhuma, pode ter uma ou pode ter duas. Como assim? Como assim que é incompleto? É o seguinte, um exemplo. Se você tem assim, ó, x² menos 4 igual a 0. Veja que aqui você tem o valor de A, que é 1. Não tem valor de B, na verdade tem, né? O B é 0, não tem esse termo bx aqui, ó. O B é 0, então 0 vezes x é 0. E você tem o C aqui. Como você não tem isso, isso é uma equação do segundo grau? Sim, mas bem fácil de resolver. Por quê? Pondo o 4 para o outro lado, você tem x² é igual a 4. Que número que é o quadrado da 4? Você concorda que temos dois valores possíveis?
Tem livros que chamam de x' e x duas linhas. Pode chamar de x1 e x2. Não sei qual livro que você usa. Veja que o 2 satisfaz aqui. Por quê? 2 ao quadrado dá 4. Então 2 é raiz da equação. Um outro valor é menos 2. Por quê? Porque menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 2. Isso dá 2 vezes 2, 4. Menos com menos mais. Então essas são as raízes. Aqui tem uma coisa interessante para a gente comentar. Olha que interessante. Como seria o gráfico aqui? O A não é positivo, que o A é 1. Já sabemos que é com cavidade para cima. E essas são as raízes. Sempre que não tiver esse termo aqui com x, só tiver algum número x² mais ou menos outro número, o gráfico vai ter esse formato aqui, ó. As raízes serão simétricas, ó. Tá vendo que aqui é 2 e aqui é menos 2 as raízes, ó, simétrico. Quando não tem esse termo, que é o b igual a zero, que tem o b igual a zero, vai acontecer esse gráfico simétrico, ó. Ou vai dar 3 e menos 3, raiz de 5 e menos raiz de 5, sempre uma raiz e o negativo dela. Agora o outro caso, que eu vou explicar na lousa, é quando você tem esse termo igual a zero. Então é a próxima parte aí. Depois vamos resolver todos os exercícios para ver se ficou claro. Tem bastante coisa para falar de máximos e mínimos, mas eu fixei mais diante das dificuldades dos exercícios que você me mandou. Vamos lá. O outro caso é quando a gente tem o C igual a zero. Por exemplo, x² mais 4x igual a zero. Tá vendo que ela é incompleta? Anteriormente a gente viu quando não tem esse termo aqui, o b igual a zero. Agora quando o c igual a zero, ó, eu tenho a igual a 1 e b igual a 4. É uma equação do segundo grau também. Só que você acha as raízes bem mais fácil, igual naquele caso lá que não precisava aplicar Bhaskara, esse também não tem. Olha como que você resolve. Põe o x em evidência. O que é pôr em evidência? Pôr em evidência é o inverso de fazer a distributiva. Quer ver como isso é igual a isso? Quando você tem um número vezes um cara entre parênteses, você não faz a distributiva? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, ou 4 vezes x, 4x. Isso é igual a isso. Eu coloquei o x em evidência. É o inverso da distributiva. E por que você fez isso? Pelo seguinte motivo, ó. Imagine isso, ó. Um cara vezes outro cara igual a zero. Isso aqui pode ser números, por exemplo. Que número vezes outro dá igual a zero? Se a gente escolhesse dois números positivos, 3 vezes 5, nunca vai dar zero. Pode escolher qualquer dois números, nunca vai dar zero. Dois números negativos, menos 5 vezes menos 3, ou outro qualquer. Ou um negativo e um positivo, nunca vai dar zero. O único jeito de um cara vezes outro dar zero é isso aqui, ó. Ou esse cara vale zero, ou esse cara vale zero. Com essa ideia você resolve isso aqui. Por quê? Esse cara está fazendo o papel de x. Esse cara está fazendo o papel de x mais 4. Para um cara vezes outro dar igual a zero, só tem duas possibilidades. Ou esse cara é igual a zero, olha, já te deu uma raiz, x igual a zero, ou x mais 4 é igual a zero. Ou x mais 4 é igual a zero. Ah, mas x mais 4 é igual a zero? Passando o 4 para esse lado, você encontra que x é igual a menos 4. Olha as duas raízes aqui, sem aplicar Bhaskara. Se você aplicar Bhaskara aqui, você vai encontrar x igual a zero e x menos 4. Observa que caras desse formato, com o c igual a zero, sempre vai ter uma raiz igual a zero.
Por exemplo, nesse caso, o que eu quero dizer é o seguinte: o gráfico sempre vai passar por esse ponto quando tem esse formato com C igual a zero. E o outro ponto vai depender do B, claro, né? Se aqui eu colocasse 5 e aparecer o 5 aqui, ia aparecer menos 5 aqui. Nesse caso aqui, ó, a parábola, ó, com cavidade para cima, porque aqui é 1, e um ponto é certeza que passa no zero, e o outro vai depender do B. O gráfico tem esse formato aqui, ó. Com essa matéria bem simplificadinha, vamos resolver todos os exercícios. Aí eu vou comentar de novo, que eu falei bem rapidinho as informações. Vamos resolver os exercícios agora e aí você me fala se ficou claro. Bom, esse exercício ele te dá 3 equações do segundo grau, A, B e C, e pede para você mostrar qual é o gráfico de cada uma. Olha só, com aquela teoria que a gente viu na aula agora, só de olhar o A você já acha uma. Olha aqui, ó. Cor de vermelho, ó. O A aqui não é negativo, ó, menos 1. Aqui o A é 2, é positivo, e aqui o A é 1, é positivo. A negativo, aqui, ó, quem faz papel de A é igual a menos 1. Então, o item A, essa equação, tem que dar um gráfico com a concavidade para baixo. Só tem esse aqui, ó. Então, esse aqui é o A. Aquela equaçãozinha que refere a esse gráfico aqui, ó. Esse já é o A. Agora, esses dois é concavidade para cima. Só isso não dá para decidir qual é um e qual é outro. Mas olha essa equaçãozinha B aqui, ó. Puxar uma flechinha aqui, ó. Vamos resolver ela? Essa equação é o seguinte: y é igual a 2x² menos 8. Se você lembrar que quando não tem o termo com x aqui, as raízes são simétricas, você já mata que é essa daqui, ó, 2 e menos 2. E essa aqui você vê que não é simétrica, ó, menos 2 e 4. Então eu tenho certeza que essa daqui, a B, é essa daqui, ó. Por quê? As raízes são simétricas, pelo aquele fato que eu te falei na aulinha agora anterior. Mas se você não lembrasse, olha o que você ia fazer. Esses pontos aqui, ó, que cortam o eixo X, ele não tem a coordenada y igual a 0? Ó. Esse ponto aqui não é 2, 0. E esse aqui não é menos 2 e 0? Então, esses pontos aparecem quando y, a altura, é 0. Olha aqui. Quando y é igual a 0, eu vou achar que x que faz o y ser 0. Passando esse 8 para o lado de lá, é menos 8, vira 8. 2x². O 2 está multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 é igual a x². Que número que é o quadrado da 4? Eu consigo dois valores para x que isso acontece. X igual a 2, porque 2 ao quadrado dá 4. E x igual a menos 2, ó, porque menos 2 ao quadrado é 4. Então as raízes dessa equação aqui, 2 e menos 2, ó, exatamente os números aqui. E por fim, essa daqui é a C. Vamos fazer agora o outro. O outro, ó, ele fala, uma função do segundo grau é expressa por, deu aqui genérico com letras, né? Ax² mais bx mais c. A, B e C são coeficientes. A diferente de zero, isso aqui significa, lógico, se A for zero, isso aqui vai se anular e aí não vai ser uma função do segundo grau. Tudo bem. Se uma função do segundo grau tem coeficiente A, olha aqui, já começou a te dar uma informação importante. A negativo, concavidade para baixo. Não ajudou, porque os 4 têm concavidade para baixo.
B negativo e o C é nulo. Então quer dizer que essa função do segundo grau ela tem esse formato ax² mais bx mais c. Se o c é nulo, ela é daquele jeitão lá que eu tinha te falado. Ó. É um número que a gente sabe que é negativo. O b também é negativo. Eu pus mais aqui que é de forma, mas o b é negativo. E o c é zero. Ó. Lembra que essas equações a gente pode pôr o x em evidência? Ficaremos com ax mais b. Pus o x em evidência. Olha só. As raízes é quando o y é zero. Para a gente encontrar aqui. Será que tem uma raiz só? Será que tem duas e é desse formato? Será que são simétricas? Ó, essa a gente já sabe que não é, porque para isso aqui acontecer, esse aqui que tinha que ser zero. Ó. Esse aqui eu sei que não é. Ou será que é esse? Vamos ver. Lembra que um carinha vezes outro carinha, ele é igual a zero? Só tem dois casos. Ou x é igual a zero. Lembra que sempre esse ponto vai estar no gráfico? Aqui, ó, 0 e 0. Só disso você já mata a charada. Ó. Esse ponto aqui não está pertencendo ao gráfico. Não é. Não está no zero aqui. Ó. Não é. Está no zero. É esse aqui. Mas vamos continuar. Ou ax mais b tem que ser igual a zero. Passa o b para cá. Vê, se o b é um número negativo, por exemplo, menos 3, quando você passa para cá, ele não vai ficar positivo. Então aqui você vai ter ax é igual a b, e esse b agora já é o quê? Positivo, porque ele era negativo. Positivo. Quando eu passo a dividindo, o a não é negativo, então fica um número b positivo dividido por um número a negativo. Isso vai dar, só para confirmar a resposta, ó, vai dar b sobre a, que está em letra, não sei o valor, mas eu sei que positivo com negativo dá negativo. O x vai ser negativo, a outra raiz. E olha aqui, ó, e é mesmo. Ó. Uma é zero e a outra é negativa. Realmente, esse é o gráfico nessas condições que está te mostrando. Esse aqui é meio abstrato porque não tem número. Vê se entendeu direitinho, assiste de novo. Você pode fazer com números. Põe um número qualquer, que você vai ver que qualquer número que você pôr aqui, sendo A negativo e B negativo, você vai ver que vai acontecer o zero aqui e vai acontecer um número negativo aqui. Olha só, vou aproveitar, vamos fazer, chuta um número. Y igual a é negativo, eu vou pôr um bem fácil. Menos 1, né, que é menos x². E o b é negativo, vou pôr um número bem fácil também. Menos 1, ó. X. E o c é zero. Você não quer saber as raízes? É quando y é igual a zero. Então fica assim, ó. 0 é igual a menos x² menos x. Vou pôr o x em evidência. X é igual a menos x menos 1. Vê se está certo. Ó. X vezes x, x², mais com menos, menos. X vezes 1, x, mais com menos, menos. Ó. Tá certinho. Um cara vezes outro igual a zero, ou o cara é igual a zero, ou esse cara é igual a zero. Passa esse x para o lado de cá. Fica menos 1 igual a x. Ó. Olha as duas raízes. 0 e menos 1. 0 e um número negativo. Espero que ficou claro. E agora, o último exercício que você me mandou.
ele te dá um gráfico com esse formato, que é do segundo grau, e que é que completa a tabela indicando onde a parábola cruza os eixos x e y. Veja que aqui, ó, esse eixo x é cruzado aqui por essa parábola no ponto 2, essa no ponto 1, essa no ponto menos 1 e essa no ponto menos 2. E onde cruza no eixo y? Ó, vê que cruza no ponto 1 e no ponto 4. Quais dessas aqui para você descobrir? É muito fácil. Veja bem, vou fazer o item A bem discriminado, depois os outros você vai entender bem rapidinho. Essa equação aqui, ó. Veja bem, o que acontece se x for zero? Veja que quando você vai marcar um ponto assim, que você tem assim 0 e por exemplo 0 e 4, como que você marca? Se o x é 0, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Igual a batalha naval, 0 e sobe 4. Seria esse ponto aqui, concorda? Então, eu joguei aqui. Se x é igual a 0, quem será y? Substitui o x aqui por 0. Concorda que vai ficar 0 mais 2? Então vai ficar 2. 2 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Então esse ponto, ó, 0 e 4, ele pertence ao gráfico. Certo? Então esse ponto pertence. Mas será que é essa vermelhinha aqui ou essa é a azul? A gente precisa ver quando y é igual a 0. Então vamos lá. Se y é igual a 0, quem é o x? Substitui aqui por 0. Fica 0 igual a x mais 2 elevado ao quadrado. Olha aqui, sem precisar fazer muita conta. Que número você tem que pôr aqui para somado com 2 e depois elevado ao quadrado dar 0? Você concorda que tem que zerar aqui dentro? Se der 0 aqui, 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Que número que você põe aqui que somado com 2 dá 0? Concorda que é o menos 2? Menos 2 mais 2 dá 0. Elevado ao quadrado dá 0. Então o único x que dá certo aqui é o menos 2. Então o ponto, esse ponto aqui, ó, x menos 2y igual a 0, pertence ao gráfico. Onde está esse ponto? Ó, batalha naval, menos 2 e 0. 0 porque não sobe nem sobe nem desce. É esse ponto aqui. Então, esse gráfico aqui, ó, essa equação aqui, se refere a esse gráfico aqui, ó, que tem o ponto, ó, 0 e 4, 0 e 4, e tem o ponto menos 2 e 0, menos 2 e 0. Então, esse gráfico aqui, ele corta o eixo x aonde? No menos 2. Ele corta o eixo y aonde? No 4. Agora, ó, os outros é só você pensar assim, ó. Quando x for 0, concorda que aqui dá 0 mais 1 dá 1, 1 ao quadrado dá 1, y é 1. Então, 0, x igual a 0 e y igual a 1 pertence a esse gráfico, a essa equação aqui, ó. Agora, então ela corta, ó, ela corta o eixo y, ó, no 1. Já sabe isso daqui, ó, 1. Onde ela corta o eixo x? Quando o y é 0. Que número que você põe aqui para zerar? Menos 1. Ó. Se trata dessa curva aqui, ó, essa vermelhinha. Estou resolvendo de outro jeito. Isso aqui é detalhado, mas se você quiser fazer de outro jeito, você pode fazer assim, ó. Vamos ver se fica mais claro, ó. Você tem essa equação aqui, ó. Deixa eu escrever ela maior. Se não ficou claro desse jeito, ó, quem sabe desse daqui vai ficar, ó. Tem essa equação. Onde que corta o eixo x? Para você achar onde corta o eixo
o eixo x é cortado quando o y é zero. Então, o que tem que acontecer? O y tem que ser zero. Para o y dar zero, aqui tem que dar zero. Ó. Y igual a zero. Para isso dar zero, o único número que põe aqui, para zerar isso aqui, é 1. 1 menos 1 dá zero, e ao quadrado vai dar zero. Então, x igual a 1. Onde corta o eixo x? No x igual a 1. Onde corta o eixo y? É quando x é igual a zero. X igual a zero, dá 0 menos 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado, dá 1. Então, vai cortar no 1. De baixo, onde corta o eixo x? Quando o y é zero. Para o y dar zero, isso tem que dar zero. Para isso dar zero, o x tem que ser igual a 2. É esse gráfico aqui. Ó. Você vai ver que esse gráfico aqui, a gente já sabe de cara que é esse ponto aqui. Ó, onde corta o y é no 4. Para você ver isso, é só você pôr x igual a zero. Ó. Fica menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, 4. Então, veja se ficou alguma dúvida e você me manda.